Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos a mais esse nosso encontro. Que bom estar aqui com vocês. Hoje, se tudo correr bem, não é? A gente termina a condição. Coisa que a gente começou na aula passada e para dar tudo certo, tal, né? Eu gostaria muito de terminar hoje. Mas qual que era a nossa questão, não é? A nossa questão era o plano de eficácia dos negócios jurídicos, ou seja, os efeitos do negócio jurídico. Né? Depois de discutir a existência e a validade, depois, e não como uma função da existência ou da validade, quer dizer, é claro que um negócio jurídico inválido não deve ter efeitos, não é? Mas isso é que o efeito é uma função da validade. Né? Depois de superada a questão da validade, a gente pode e tem que admitir o seguinte, né? É possível que as partes de um negócio jurídico subordinem os efeitos desse negócio jurídico a um evento futuro e incerto, ou a um evento futuro e certo, ou pelo menos que modulem, né, os efeitos desse negócio jurídico. Ou seja, é possível as partes de um negócio jurídico dispor especificamente sobre os efeitos desse negócio. Foi isso que a gente conversou na aula passada, né? Na aula de ontem. E, com relação a isso, então a gente começou a investigar o primeiro desses chamados elementos acidentais do negócio jurídico, ou seja, desses elementos, dessas disposições de vontade que a gente adiciona lá no negócio jurídico e que determina só os efeitos do negócio, não tem a ver com a sua validade, tem a ver com os seus efeitos. Beleza? A primeira dessas disposições de vontade, né? A primeira desses chamados elementos acidentais do negócio jurídico é a chamada condição. Então, é sobre a condição que nós falaremos hoje, né? Sobre as condições em geral. Tá beleza? É isso. Eu vou logo partir para o compartilhamento de nossa aula aqui, né? Nós já estamos num número razoável e aqueles que chegarem atrasados, aí a gente dá o jeito de ajudar para eles. Tá? Ora, eu coloquei tudo que é de essencial e coloquei na aula. Então, se vocês me permitirem, eu vou até usar só a aula hoje. Né? A primeira parte... Né? Assim você me mata de orgulho. Ah, sim, parabéns. A primeira parte é a mais importante, mas vocês já conhecem, né? Um agradecimento para as acadêmicas que, né, realizaram as anotações, né? E depois a segunda parte da aula, aí sim, né, falando das condições em duas questões básicas. As características essenciais das condições, a gente já até conversou sobre elas ontem, mas vamos tentar, né, repisar isso. E as espécies de condição, né, para falar de duas classificações das condições. Da classificação com relação aos efeitos e da classificação com relação à licitude. Tá beleza? São dessas duas classificações que a gente vai falar. Só quero te lembrar, né, sobre classificação, que eu posso classificar as coisas do jeito que eu quiser. Tá? Eu posso classificar os homens quanto à altura, quanto à largura, quanto à cor, quanto né, ao sexo, quanto ao que eu quiser. Né? Mas cada um tem os seus critérios de classificação que julga mais apropriados, naturalmente, e a gente vai seguir o nosso legislador, né, e apresentar esses critérios fundamentais aqui do legislador, que é o critério da licitude e o critério dos efeitos das condições. Tá bom? Muito bem. Ora, então, com relação às características essenciais das condições, elas são todas elas apresentadas no artigo 121 do Código Civil. Né? E são quase que intuitivas, olha só. Né?
O artigo 121 de nosso Código Civil define as condições. Considera-se condição a cláusula que se não estiver chegando a minha voz aí, você me avisa, tá? Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, né? Então, uma cláusula que deriva exclusivamente da vontade, essa é a característica da voluntariedade. Né? A condição tem que ser voluntária, ou seja, se for para atender o requisito da lei, não é condição. É isso, né? As partes colocam as condições lá no negócio porque elas querem. É isso. Tá beleza? Existem requisitos legais, professor? Claro que existem, para todos os negócios jurídicos. Esses requisitos legais são chamados por alguns doutrinadores de condições legais? Sim, são. Mas é o nome que eles dão, pô. Né? Lamentavelmente, nas ciências humanas, a gente não tem, né, uma uniformidade de nomenclatura. Tá? Na medicina, os caras disseram cada osso separaram, né, cada um osso humano, e criaram uma nomenclatura universal para cada osso, designando lá por símbolos. Né? Justamente para ter uniformidade de nomenclatura. No direito e nas ciências humanas em geral, não dá para ter isso. Né? Porque até a designação dos fenômenos varia de um autor para outro. Muito bem. Então, alguns autores falam de condições legais e tal, de condições derivadas da lei e tal. Mas essas não são as condições como elemento acidental do negócio jurídico, porque o negócio jurídico baseia-se na vontade e a condição é expressamente aqui pelo legislador, né, como elemento acidental do negócio jurídico, ela é voluntária. Se fosse um requisito da lei, não seria um elemento acidental, né? Teria que estar em todos os negócios jurídicos daquele tipo lá. Muito bem, então a gente fala de voluntariedade da cláusula. O que eu acho mais importante até aí, na verdade, de verdade mesmo, é que você entender que a condição é uma cláusula. É só uma cláusula lá do contrato, né? Ou da disposição de vontade, para falar mais genericamente, né? É uma cláusula que o cara põe lá no contrato. É isso que é uma condição, tá bom? E é isso também que é um termo, é isso também que é um encargo, né? É uma disposição de vontade lá no negócio jurídico, nada mais do que isso. Só que o objetivo dessa disposição de vontade é subordinar os efeitos desse negócio jurídico. É só isso, tá bom? Então, considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Tá? É muito importante isso. A futuridade e a incerteza do evento. Tá? Assim é que são as condições. O evento tem necessariamente que ser futuro. Por quê, professor, que o evento necessariamente tem que ser futuro? Bastante atenção nisso. Olha só que interessante. Se o evento fosse pretérito, ainda que eu desconhecesse esse evento, ainda que eu não conhecesse, não é? Ou eu já teria o direito, ou eu não teria direito nenhum. Tá certo? Então, só para exemplificar isso para você. Nem você, nem o seu colega sabem se eu quebrei o braço aos 10 anos de idade. Mas se vocês fizerem um negócio jurídico, dito assim, olha, caso o professor Lucas tenha quebrado o braço aos 10 anos de idade, então eu pago só R$ 100 no seu relógio e ele fica sendo meu. Pronto. Tá? Aí você vai dizer assim, professor, isso se assemelha a uma condição. Tá? O fato do senhor ter ou não quebrado o braço é uma condição para que ocorra a venda. Muito interessante. Você pode chamar assim se você quiser, mas ou eu já terei quebrado o braço e, portanto, a venda já cumpriu os seus requisitos, você deve R$ 100 e o cara te deve o relógio, tá? Você tem o direito adquirido ao relógio, tá? E o cara tem o direito adquirido
aos R$ 10, né? Ou eu não quebrei o braço e você não tem direito algum, nem o cara. Entendeu? Então, nesse exemplo, ninguém tem direito nenhum. Né? Nenhum sequer um direito eventual. A condição abre espaço para um chamado direito eventual, ou seja, pode ser que eu venha a ter o direito, pode ser que eu não venha a ter o direito, conforme esse evento futuro ocorra ou não. Para que eu tenha um direito eventual, é necessário que o evento, em primeiro lugar, seja futuro. E, em segundo lugar, que ele seja incerto. Tá beleza? O que é essa incerteza ainda? Eu não sei se vai acontecer ou não. Isso é a incerteza. Então, eu compro o seu relógio por R$ 100. Se chover na próxima sexta-feira, isso é uma incerteza. Tá certo? Isso é uma incerteza. Eu compro o seu relógio por R$ 100. Se você for no meu adesivaço no domingo, é uma incerteza, né? Por mais que você queira ir, por mais que eu queira que você vá, ninguém sabe se você vai poder ir ou não. Pronto. Né? Então, se é assim, veja, você indo, você terá o direito a receber o preço, eu terei o direito a receber o relógio. Você não indo, eu não tenho esse direito. Nem você. Percebeu? Né? Por isso que é um direito eventual. Agora, e se fosse um evento certo? Né? Um evento certo. O direito já seria adquirido da mesma maneira. Né? Eu compro o seu relógio, mas você só me entrega na sexta-feira seguinte. A sexta-feira seguinte é certa. O direito já está adquirido. Você entendeu? Não haveria um direito eventual. Isso seria o que a gente chama de termo. Muito bem. Tá? Aliás, é muito interessante a gente dizer que também nos termos acontece a mesma coisa que acontece com as condições lá. Tá? Porque os caras falam de termos judiciais e de termos legais. Só porque a lei também fixa prazo, porque o juiz também fixa prazo, você tem 30 dias para sair daí. Então os caras falam, isso é um termo judicial, porque ao final desse prazo ele tem que ter saído. Ora, se você chamar assim, tudo bem, mas para ser condição, para ser termo, e para ser encargo, tem que derivar exclusivamente da vontade das pessoas. Tá beleza? É isso. Muito bem. Tem um chat aqui, deixa eu ver o que se passa no chat. Só um minuto. Oi, professor, mas a probabilidade do evento futuro incerto ocorrer influencia de alguma forma o negócio jurídico? Não, não influencia, Dani. Tá? O fato do evento ser mais provável, menos provável, não influencia na natureza da cláusula, eu diria assim. Né? A cláusula continua sendo uma condição. Tá beleza? Independente da probabilidade. Muito bem. Ora, agora, cá estamos. Né? Temos, portanto, nesse dispositivo das condições, as características essenciais das condições. Veja, a voluntariedade da cláusula, a futuridade e a incerteza do evento subordinante dos efeitos do negócio jurídico. É isso que eu tenho. Não é? A voluntariedade é da cláusula e a futuridade e incerteza é do evento. Beleza? Muito bem. Eu vou só, então, passar um pouquinho, uma partezinha aqui, depois a gente volta, só para a gente chegar num esquemazinho aqui que eu acho que facilita a você entender, né? Do que a gente está falando, bonitões? A gente está falando simplesmente em você separar o negócio jurídico em dois momentos essenciais. Com a chuva, a internet, a conexão à internet está ruim. Então, qualquer coisa você me fala, tá? Às vezes aparece conexão instável. A gente separa, então, o negócio em dois momentos. Primeiro, celebração do negócio jurídico. Esse é o primeiro momento. Você entendeu? Nós celebramos o negócio jurídico. Normalmente, o negócio jurídico já teria feito. Né? Eu fui lá e aluguei a sua casa. Assinamos o contrato. Então, eu já posso morar lá e você já começa a ter o direito ao aluguel. Essa que é a real. Né?
Ah, professor, mas eu só vou receber o aluguel depois. É verdade, mas se eu fico só 15 dias na sua casa, eu tenho que pagar o aluguel per dia, né? Depois a gente vai conversar sobre isso melhor. Mas eu tenho dois momentos aqui, ó, da celebração do negócio e do evento futuro incerto. Tá? Então, eu simplesmente subordino os efeitos do negócio a esses eventos futuro incerto. A esse evento futuro incerto. Né? Professor, todos os efeitos ou pode ser só parte dos efeitos? Naturalmente que pode ser só parte dos efeitos, né? Porque a gente já falou para vocês, o negócio não é o contrato. A verdade é que um contrato ou um testamento tem várias disposições negociais, né? Cada uma delas pode ser válida, cada uma delas pode ser subordinada a uma condição, certo? Isso é bem importante que você já vá se habituando. Se aquela disposição de vontade é subordinada a um evento futuro e incerto, então a gente fala que ela é uma disposição condicional. Muito bem. Colocada assim a questão, aí eu vou até seguir um pouquinho o andamento da aula aqui, porque ela tá bem interessante essa aula. Eu estive revisando ela e achei bem didática mesmo, sinceramente. Modéstia à parte, ficou didático. Né? Olha só, se você prestar atenção aqui. Aliás, essa aula é uma aula falada, né? Assim como é a aula que eu estou dando aqui para vocês, só que foi anotada, entendeu? Veja, é possível, então, a inclusão no negócio jurídico de uma cláusula determinada pela vontade das partes. Voluntariedade, né, da cláusula. Aí eu explico aqui, ó, embora parte da doutrina fale em condições legais ou derivadas da lei, todos reconhecem que essas não seriam condições no sentido aqui estudado, como elemento acidental do negócio jurídico. Né? Para ser elemento acidental, tem que ser voluntário. Que subordine os efeitos desse negócio a um evento que seja futuro, futuridade do evento, né? E incerto, a incerteza do evento. Né? Por quê, professor? Porque o direito condicional é um direito eventual. Tá beleza? Eu vou até pular mais uma coisinha aqui, só para mostrar para vocês o artigo 130 e a gente já matar essa coisa do direito eventual. Né? Se você não se incomoda, eu vou fazer mais essa transição. Olha só esse artigo 130 aqui, olha só que interessante. Né? A gente vai dar várias voltas e chegar nele. Mas por que esse negócio de direito eventual é diferente? Você já estudou com o professor Rogério Merrana o que o professor Rogério Merrana chamou de direito adquirido, né? Porque lá no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, está lá dito, não se esqueça, né? A lei terá efeito imediato e geral, né? Daqui para frente, alguma coisa assim, né? Mas, respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Ou seja, o direito que eu já adquiri, ele já não pode mais ser alterado, certo? É isso que as pessoas fazem muita confusão com a reforma da Previdência. Porque não pode alterar a regra e quem já está no sistema. Quem já está no sistema, meu amigo, não tem um direito adquirido ainda, ele tem só uma expectativa de direito, né? O máximo que ele pode requerer aí é uma regra de transição. Tá? Mas você veja só uma coisa interessante, para a gente entender a diferença. As pessoas pensam ordinariamente que ou eu tenho direito, um direito adquirido, ou eu não tenho nada. Né? Eu teria só uma expectativa de direito. Não é assim. Quer ver? Olha só. Se eu tenho direito adquirido, nenhuma lei pode alterar. Nenhuma. Eu já adquiri o direito, a lei não pode alterar. Mas o que é já ter adquirido o direito? Já ter completado o fato, não é? Isso que me dá o direito adquirido. Ter completado todos os requisitos do fato, que é o fato jurídico, que é o fato gerador do meu direito, é o fato aquisitivo do meu direito. Tá? Então, veja o senhor. Eu comecei a dar aula com 23 anos de idade. Tá? Quando eu comecei a dar aula, eu tinha completado 23 anos em janeiro, comecei em fevereiro. Quando eu comecei a dar aula,
O professor tem direito a uma aposentadoria especial, com 30 anos de serviço, não era nem de contribuição. Com 30 anos, o professor tinha aposentadoria especial. Eu já trabalhava, né? Não tenho certeza se contava ou não, mas desde os 14 eu trabalhava, desde os 16 com carteira assinada, registradinho, bonitinho, eu já trabalhava. Ora, ou seja, eu cheguei lá com 23, eu falava assim, tem mais 30 pela frente, né? Daria 53, mas eu já contei esses aí, né? Esses 9 anos, que ainda, né? Não vai contar na especial, mas que ainda conta, né? Então, eu fazia a conta que eu ia me aposentar com 45, 46, no máximo 47 anos. Olha só que beleza, né? Lá atrás. O professor tinha 4 meses de férias por ano, na verdade, porque ele começava a dar aula em março, parava em julho e terminava em novembro, né? Eu falei, pô, essa vida eu quero, né? Olha só, teve uma primeira reforma da Previdência com o Fernando Henrique, teve uma segunda reforma, teve uma terceira reforma, não sei mais quantas são, né? E aí, eu hoje não sei mais nem quando vou me aposentar, né? Você diz assim, puta, que injustiça, professor, que injustiça nada, velho. Não é injustiça nenhuma, na verdade, né? Porque eu não tinha direito adquirido, eu tinha uma mera expectativa de direito. Na expectativa de direito, você pode o tempo todo alterar o critério que te leva à aquisição do direito. Eu não tinha completado o tempo, velho. Houve alteração do critério, eu tenho que me adequar a esse critério. É isso, não é? É isso, pô. Nada mais do que isso. Você entendeu? Então, agora, veja, de 45 para 65, talvez eu consiga me aposentar, são 20 anos a mais de trabalho. Né? Mas desde que o dinheiro seja bem útil, velho, porque não dava assim, né? Eu também quero que você se aposente, quero que meu filho se aposente. Eu gostaria muito de poder me aposentar, já estar aposentado. Você já pensou? Gostaria muito. Se já tivesse aposentado, arrumava um boy magia e ia viajar o mundo com ele. Não é? Mas não é assim a vida. Ora, por que eu dei esse exemplo? Porque, veja só, se eu tenho só uma expectativa de direito, é como se eu não tivesse quase nada. Porque as circunstâncias podem mudar completamente e eu não tenho nada. Mas o que é o direito eventual? Não é? No direito eventual, fica estratificado o critério de aquisição do direito. Não é? Não é que eu já tenho direito, mas eu já sei o que eu preciso fazer para ter o direito. Então, se o professor Rogério Merrana faz uma doação para você nos seguintes termos, imagine só, nos seguintes termos. Te faço a doação, né, sob a condição de você formar-se em direito e passar no exame da OAB ainda no mesmo ano, sem perder nenhum ano durante a faculdade. Pronto. Essa é a doação que o professor Rogério Merrana te faz. Tá? Deve ser maravilhosa a biblioteca dele. Deve ser fantástica. Agora, imagine o seguinte. Tá? Você já é dono da biblioteca? Não, não é. Mas você sabe que não pode mais mudar. Se o professor Rogério se arrepender, ele não pode chegar mais lá na frente e dizer assim, não, tem que se formar em direito, passar na OAB e só ter nota 10. Não pode mais. Não pode mais mudar o critério aquisitivo do direito. Então, já está estratificado. Né? Você não tem direito adquirido porque você não sabe se você vai se formar em direito, se você vai passar na OAB no mesmo ano. Não dá para saber. Né? Depende de várias coisas, inclusive. Não depende nem só de você, nem só de seus esforços. Muito bem. Então, você tem um direito eventual. Você não tem um direito adquirido, mas você também não tem uma mera expectativa de direito, porque ninguém mais pode mexer nesses critérios. Você entendeu? Então, olha só o que diz o artigo 130. Ao titular do direito eventual, né, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, a gente vai estudar já já, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo, a conservar esse direito. Então, veja só. É certo que o titular de um direito eventual poderá vir a adquiri-lo
definitivamente caso implementada a condição. Por isso, ainda que ele não possa restringir o exercício do direito daquele que no momento é seu titular, poderá exercer a sua defesa e conservação. Então, para exemplificar, nesse exemplo que o professor Rogério te dá a biblioteca, nesse exemplo específico, suponha que aí o professor Rogério comece a doar livros da biblioteca dele. Vai lá um menino bonito no escritório dele, ele dá um livro para o cara. Vai lá um outro menino bonito, ele dá outro livro para o cara. Ora, você começa a ficar chateado, você fala assim, peraí, quem garante, não é, que o professor não vai acabar com a biblioteca? Então, você pode exigir, por exemplo, que ele ofereça uma relação de todos os livros que compõem a biblioteca jurídica dele. Você pode exigir que ele informe a todo mundo que ele está fazendo essas doações. Porque quando você se formar em direito, se você se formar em direito e passar no AB, é claro, a doação dele para você foi anterior. Todas essas disposições têm que ficar sem efeito, entendeu? Então, você tem muito mais do que uma expectativa de direito. Você tem um direito eventual que te permite saber o que é que você precisa fazer para adquiri-lo, a estratificação dos critérios que levam à aquisição do direito, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, que te permite praticar os atos de defesa e conservação desse direito. É isso que é um direito eventual. Tá bom? Muito bem. Nos casos de condição suspensiva, ainda mais, porque não havia feito antes, aí a gente vai chegar depois, senão vai ficar muito complicado de explicar agora. Muito bem, bonitões, né? Então, é isso que as condições nos dão. Agora, se o evento não fosse futuro, ou se o evento não fosse certo, então já não teria um direito eventual, eu teria um direito adquirido, beleza? E aí, portanto, não dá, né? Aqui são vários os exemplos que eu coloquei aqui na aula para vocês. Se vocês permitirem, a bem do nosso tempo, a bem da brevidade, né? Eu não vou ler todos os exemplos, mas eu vou até comentar os exemplos que estão aqui para que você seja, né? Depois fique mais fácil a sua leitura. Professor, você pode repetir sobre a definição de direito eventual? Posso. Posso. Com prazer, Manuel. Vamos colocar assim, olha só. Fala para mim uma coisa, vocês conseguem ver o que eu estou escrevendo aqui no negócio ou não? Consegue ou não consegue? Se vocês conseguirem ver o que eu estou escrevendo aqui no arquivo, eu já vou escrevendo, né, enquanto a gente vai falando. Está aqui, não é? Olha só. Qual é a questão, Manuela? Pensa bem o seguinte, né? Vamos inserir uma tabelinha aqui. Me falem aí se vocês estão conseguindo só. Boa noite, professor. Sim, professor. Tá dando Tá para conseguindo? enxergar sim. Beleza. Sim. Então vamos fazer os... Ah, foi 4, desculpa. É muita coisa. Vamos fazer o seguinte, olha só. É muito simples, né? Manuela, o que é o típico daí, dos caras, né? O que é o típico da gente pensar? Que existe um direito adquirido, é isso que é típico, né? E que existe uma mera expectativa de direito. Certo? É essa a coisa mais típica do pensamento aí como há. Agora, a questão para nós é o seguinte, entre uma coisa e outra, existe muito mais que isso. Porque existe o direito eventual. Né? Qual que é a questão aqui no direito adquirido? Veja bem, qual é a grande questão aqui? A questão é que, no direito adquirido, já foram completos todos os critérios todos os critérios
critérios para a realização do fato gerador. Do fato jurídico. Ora, todos os critérios para a realização do fato jurídico já aconteceram. Você entendeu? Todos. Né? Vou colocar aqui só para você ficar mais fácil. Do fato aquisitivo do direito. Então é isso, Manuela. Pensa bem, veja. Podem mudar a previdência que for. Já mudaram várias vezes, mas quem já estava aposentado não pode mexer com ele. Você entendeu? É isso. Tudo bem? Agora, como é que funciona isso na expectativa de direito? Né? Ou não aconteceu nada, ou pelo menos não foram perfeitos os critérios. E, em consequência, esses critérios podem ser mudados. Você entendeu? Vamos só colocar isso aqui, então. Não foram realizados. Vou colocar diferente. Não foi integralizado o fato gerador, não é? Do direito, podendo a sua realização estar em curso. Por que eu estou dizendo aqui isso aqui, Manuela? Só para você entender o seguinte, pensa numa coisa, não é? Para você entender. Existem fatos que são complexos, né? Eu não acho isso nem um pouco relevante, mas existem fatos que são complexos, existem fatos que são simples. Por exemplo, o comerciante vender a mercadoria é um fato jurídico simples, né? Vendeu a mercadoria, ele deve ICMS e acabou. Entendeu? Agora, a aposentadoria é um fato complexo. Tá beleza? Ora, mas assim, né? Na expectativa de direito, às vezes o fato nem começou, né? Então eu tenho a expectativa de receber a herança do meu pai, mas, pô, pera lá, velho. Do meu pai não é um bom exemplo. Eu tenho a expectativa de receber a herança da minha tia, que não é casada e não tem filhos. Tá, mas eu não sou herdeiro necessário dela. Então ela pode doar em vida, ela pode fazer testamento, ela simplesmente pode empobrecer, você entendeu? Então, eu só teria o direito à herança se ela morre. Ora, seria um fato instantâneo, mas eu tenho a expectativa do direito, não precisa ser nada. Ou eu tenho expectativa de direito também quando o fato está em curso, você entendeu? Ah, eu já cumpri 10 anos de trabalho e para me aposentar eu precisaria de 30 anos. Aí muda a regra. Paciência, velho. Entendeu? É isso. Se é assim na expectativa de direito, Manuela, o que acontece é o seguinte, veja. Podem ser mudados os critérios para a configuração do fato. Aquisitivo do direito. Tá bom? Entendeu? E vou colocar mais uma coisa ainda aqui. Se vocês estão entendendo mesmo, eu vou colocar mais uma coisa. Olha só que interessante. Vou colocar entre aspas titular, porque ele não é titular de porra nenhuma, né? Não é titular de nada, né? Mas o titular de uma expectativa de direito, em regra, nada pode fazer. A não ser, não é? Que a lei especificamente estabeleça isso. Tá beleza? A coisa que eu sempre achei mais atraente no magistério é isso de você pensar ao vivo. É muito mais gostoso do que você pensar sozinho, sabe? Porque alguém pergunta e te passa alguma coisa, não é? No direito eventual, Manu, também não foram integralizados o fato aquisitivo do direito, não é?
Também não foi. Só que, né? Podendo a sua realização estar em curso, mas ficam estratificados os critérios para a configuração do fato aquisitivo do direito. Tá certo? Para a configuração dele, né? Para a sua configuração. Fica estratificado, Manuela, não tem jeito. Entendeu? Ou seja, não pode mais mudar, tem que ser daquela maneira lá. Tá certo? E, em segundo lugar, isso é muito importante, artigo 130 do Código Civil, né? O titular de um direito eventual, note que eu não coloquei mais entre aspas aqui, não é? Pode praticar os atos necessários à sua defesa e conservação. Beleza? É isso. Não é? Então, Manuela, é assim que funciona no direito eventual. Não é? Vou colocar aqui artigo 131 do Código Civil. Né? Artigo 130 do Código Civil, melhor. Né? Só 130, né? Todo mundo sabe que é do Código Civil, não preciso ser rigoroso aqui. É isso. Entendeu, Manuela? Ou ficou na dúvida? Vou parar o compartilhamento aqui. Vamos ver. Entendi perfeitamente. É um prazer, Manuela. Você vê como, às vezes, uma dúvida é o que está faltando para a gente ter uma luz e poder ajudar todo mundo? Né? É isso. Ora, a gente tem muito menos, tem pouco, menos de 2 minutos, né? Menos de 1 minuto já. Então, a gente vai vir para a próxima aula para a condição suspensiva e condição resolutiva, tá bom? São 19h42, vamos começar às 19h55 para todo mundo poder descansar, beleza? A gente já volta aí, então. Eu vou substituir o arquivo que está lá. Um abraço, até já.